Vou te perguntar hoje o que faz você sorrir. Hoje nós vamos falar do que faz Deus sorrir. Olha que lindo. Em Números 6:25 diz que o Senhor sorri para nós. Em Salmo 119, no verso 135, assim diz: sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. O sorriso de Deus é o objetivo da nossa vida. Agradar a Deus é o primeiro propósito e o mais importante. Descobrir como fazer isso é o que nós estamos aqui. Na época de Noé, todos viviam para seu próprio prazer e não para o de Deus. Deus não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo e se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado que pensou em destruir o homem. Mas houve um homem que fez Deus sorrir naquela época. Em Gênesis 6, fala que Noé dava alegria ao Senhor. E daí Deus disse: esse sujeito me agrada. Por que Noé agradou a Deus? Estamos vivos hoje. Passamos pelo dilúvio e somos herança de genealogia de Noé. Como fazer Deus sorrir? Quando amamos Ele acima de todas as coisas, de todas e qualquer coisa. A Bíblia nos fala que Noé, durante toda a sua vida, seguia Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com Ele. Assim como Deus quer que nós desfrutamos esse íntimo relacionamento com Ele. O que Deus mais quer em nós é esse relacionamento. Deus nos criou para amá-lo. No livro de Oséias, Deus fala: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Ele quer o nosso amor. Ele não se interessa em nossas ofertas se não for do nosso coração. O que Deus quer é que conheçam Ele. Consegue sentir nesse verso a paixão que Deus tem por nós? O que mais Deus anseia, mais Ele deseja é que nós conhecemos Ele e usamos o nosso tempo para ficarmos ao seu lado, para aprendermos as suas leis, as suas ordenanças, os seus mandamentos, para que nós prosperem em todas as nossas áreas. Para isso, nós devemos aprender a amar a Deus e sermos amados por Ele. Jesus chamou de maior mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E quando nós confiamos no Senhor, assim nós entendemos isso, desse amor grande e verdadeiro. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato dele confiar em Deus. Em Hebreus nos diz que pela fé Noé construiu a arca. Tu imagina, naquele tempo Noé, ele não morava à beira de uma praia, ele não sabia o que era o mar, não chovia fazia tempo e ele construiu uma arca. Noé se tornou amigo de Deus porque ele construiu a arca por obediência ao Senhor. Havia aí 3 problemas que poderia ter despertado dúvidas em Noé. Como eu já falei, Noé jamais tinha visto chuva antes do dilúvio. Deus irrigava a terra onde a água brotava no solo. Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, nem sabia o que era mar, muito menos um navio, que naquela época nem existia. Noé não saberia como reunir todos os animais e tomar conta deles, mas não reclamou. Ele só confiou em Deus plenamente e obedeceu aquilo que Deus falou para ele fazer. E fez Deus sorrir. Então, portanto, confiar em Deus significa que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Salmo 147 nos fala: o que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Noé levou 120 anos para construir uma arca.
Acredito que enfrentando dias difíceis, desanimadores, sem sinal de chuva, ano a ano, criticado como um louco, ficando constrangido, mas mesmo assim, Noé confiou em Deus, obedeceu a Deus. E esse ato de confiar é um ato de adoração. É confiar no seu amor. A sabedoria e a fé deixa Deus feliz. Então nós devemos confiar no amor do Senhor, porque Ele nos dá essa sabedoria e essa fé, que fala em Hebreus 11, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir. E aqui nós estamos falando o que nós queremos que todos ouçam, que quando obedecemos incondicionalmente, como Gênesis 6 fala que Noé obedeceu completamente, sem nenhuma instrução, que Deus fez, foi deixado de lado, nesse exato modo, no tempo do Senhor, que o Senhor determinou, veio o que Deus tinha prometido para ele. E assim vem para nós. E eu te pergunto, se hoje Deus solicitasse a construção de um barco gigante, teríamos ou não objeções e restrições? Deus não nos deve explicações ou motivo para tudo o que Ele nos manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Deus quer que nós sejamos obedientes para que nós recebemos abundantemente mais do que pedimos e pensamos. Na verdade, jamais compreendemos ordens sem que a tenhamos obedecidos primeiro. Muitas vezes, nosso patrão mesmo nos manda fazer coisas que diz assim: mas como que vai fazer agora nessa hora? Mas nós temos que obedecer hierarquicamente. Então é isso que Deus fala. A obediência libera a compreensão do porquê nós estamos fazendo. E às vezes a compreensão não vem na hora, vem tempos depois. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Vou à igreja, mas não dou o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoo. Então, isso não é ser obediente. Em Salmos 11 diz que obedecermos a Deus de coração alegre. E em Salmos 119, Davi teve a atitude de dizer: então eu te obedecerei até o fim da minha vida. Tiago fala aos cristãos em seu livro que agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Os nossos atos têm que vir em obediência àquilo que nós estamos crendo. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Então nós temos que ser correlatos nisso. Quando usamos nossas habilidades, também nós somos um ato de adoração. Nós estamos usando os talentos, os dons, as habilidades que Deus nos deu em prol do seu reino. E terminando, após o dilúvio, Deus deu a Noé essas simples orientações. Sejam férteis, multipliquem-se, enche a terra. Tudo o que se move e vive serve de alimento para vocês. E assim lhe dou todas as coisas. Deus nos dá todas as coisas em nossa vida. Gênesis 9 termina em que Deus nos diz: é tempo de seguirmos. Façamos as coisas que foram determinadas para fazerem. Foi para isso que Deus nos faz. Deus gosta de atentar para cada detalhe. Esteja nós trabalhando, brincando, descansando, comendo, esteja nós no hospital, no trabalho, em casa. É para isso que Deus está. Em Salmos 37 fala: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. E Ele agrada de cada detalhe nas nossas vidas. Ele vê, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em cada detalhe na nossa vida. E como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observarmos. Principalmente quando nós utilizamos os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades que Ele nos deu, para agradarmos a Ele,
para sermos úteis aos nossos irmãos. Não sei se vocês já assistiram o filme A Carruagem de Fogo. Na Carruagem de Fogo tinha um corredor olímpico que disse: creio que Deus me fez para um propósito. Ele me fez veloz e quando eu corro, eu sinto que agrada a Deus. E depois fala que se ele desistir seria como desprezar a Deus. Ele mesmo fala, eu não posso desistir, porque se eu desistir, eu estou desprezando o que Deus me deu. Deus nos deu os olhos para apreciarmos a beleza, ouvidos para apreciarmos o som, o nariz e o paladar para apreciarmos os perfumes e sabores, e os nervos sobre a pele para apreciar o toque. Deus fica contemplando a nós com amor, pois fomos ideia dele, formato dele, por isso que Deus fez uma forma para cada um. Deus nos ama como se fossem únicos aqui na Terra. Ama e preza a cada estágio do nosso desenvolvimento, daquilo que nós planejamos, das nossas dificuldades, porque é nas dificuldades que Ele nos forja. Em Salmo 103 fala que Deus sabe do que somos formados, por isso que Ele diz, dou a cruz porque sei que tu podes suportar. Lembre-se que nós somos pó e Deus procura pessoas como Noé hoje, pessoas dispostas a viver para o prazer do Senhor, para obedecer. E aqui finalizo antes da oração. No Salmo 14, onde diz, lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão e intimidade com Ele. Então, será que essa pessoa não é você? Eu sei que a mim Ele já me pegou. Vamos orar? Deus, nesse momento, Senhor, desejamos viver de forma que te agrade. Ensina-nos a ter um coração sincero, um coração humilde, um coração obediente. Como em Miqueias o Senhor falou, ajuda-nos a praticar a justiça, amar a misericórdia e a andar humildemente contigo. Nossas atitudes, palavras e escolhas reflitam um coração que te honra, que te alegra, não de aparências, mas de verdade diante de ti. Aqui quem vos fala é Grace Amaral. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe, dê seu like e faça a tua contribuição nos comentários. Até a próxima!